Quem atirou em Dr. Fausto? Fausto vai até a fazenda de Jeremias e leva um tiro. Olá, vamos começar mais um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje você verá Leia dizendo a Ralph que ele não vai no casamento do filho dela, Lia avisando a Bruno que Marcos não quer casar, Marieta vacilando e deixando Jeremias desconfiado, Dr. Fausto indo até a fazenda e levando um tiro. Isso e muito mais aqui no vídeo de hoje do resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo. Se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, ok? Agora vamos lá para o resumo de hoje. Leia e Ralph estão conversando. Leia avisa que vai experimentar o vestido para o casamento do filho Marcos com a filha do senador. Ralph pergunta se ela já avisou a família que ele vai também. E ela responde que sim, mas acha melhor ele não ir. Ralph questiona por que não, e Leia fala que é para evitar falação e por causa dos filhos também, principalmente do Marcos. Ralph brinca e diz: estou morrendo de medo dele, e Leia avisa que é porque ele não conhece o filho dela. Ralph então fala: seu marido pegou a mulher dele na cama com outro e não fez nada. Leia responde: é porque ele não me amava. Ralph diz: então, mas eu te amo. Leia fala: mas me bate, e ele nunca me bateu. Ralph pergunta: por que você não me larga então? Leia se afasta e diz: não sei, mas eu não quero que você vá. Ralph então fala: me dê um bom motivo. E Leia avisa: você não foi convidado. Enquanto isso, na casa de Bruno Mezenga, Lia e Marcos conversam. E Lia avisa Marcos que abriu o jogo com o pai. Marcos fala: e daí? Lia responde: e daí que ele já percebeu que você está arrumando 1000 desculpas para mandar esse casamento pro espaço, com não quero isso, não quero aquilo. O pai não é trouxa, né, Marcos? E ele diz: trouxa sou eu que estou entrando nessa fria. Lia fala: mas agora não tem mais volta, tem? Marcos responde: claro que não, né? Convidaram até o presidente da República? Lia então fala: isso é para você ver, Marcos, a responsabilidade que você tem. E ele diz: eu sou o mesmo infeliz. E Lia responde: ah, Marcos, pelo amor de Deus, para de fazer drama, tá? Pare de se fazer de vítima agora, se foi você mesmo que arrumou essa encrenca. E Marcos, mais uma vez, se mostrando irresponsável e tentando tirar sua culpa de qualquer jeito do acontecido, diz: nada me tira da cabeça que foi aquela infeliz que furou a camisinha. Lia pergunta: e quem mandou você transar com ela? Ele responde: pô, não era para engravidar, né? Lia então fala: tá bom, Marcos, se você tá nessa aflição toda por causa do casamento, por que você não abre o jogo e conversa com o papai? Marcos diz: falar o quê? Lia fala: chega e fala a verdade. Diz, Marcos, que você fez uma burrice, que você não gosta da Liliana o suficiente para se casar com ela e que você está fazendo tudo para evitar um escândalo. Marcos responde: eu caso e depois eu me descaso, pronto. Lia repreende o irmão e diz: você acha isso legal, Marcos? Você está pensando que casamento é de brincadeira? Pelo amor de Deus, hein? E Marcos, mais uma vez, dando aquela alfinetada básica e colocando a sua culpa nos outros, fala: casamento deixou de ser sério para mim depois do que aconteceu tudo aqui dentro de casa, Lia. E ela responde: para com isso, Marcos. Deixa de ser infantil, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mudando de assunto, Marcos pergunta a Lia: você sabia que a mãe estava de olho roxo quando eu fui visitar ela? Lia responde: ela disse que foi no trânsito. Marcos questiona: e se não foi? Lia fala: eu não quero nem pensar nisso. Marcos diz: olha, se aquele sujeitinho se atrever a levantar a mão para ela, Lia corta o irmão e fala: a mamãe nunca se sujeitaria a uma coisa dessa, Marcos, mas de jeito nenhum. A mamãe sempre foi uma mulher altiva, dona do nariz dela. E se o papai nunca fez isso com ela, Marcos, quem mais se atreveria? E Marcos responde: eu juro para você que eu mato o filho da mãe. Lia, mais uma vez, repreende o irmão e diz: tira essa ideia da cabeça, Marcos, e não muda de assunto, que estamos falando do seu casamento.
Marcos faz birra e fala: Eu não quero casar, Lia, eu não quero casar, me tira dessa, vai, me ajuda. Nesse momento, Bruno entra no quarto e pergunta: O que está acontecendo aqui? Lia responde: O Marcos, pai, ele não quer casar. Se ele casar, ele larga a mulher na semana seguinte. Bruno fala: Que larga? Mas que conversa é essa agora? Você me faria passar por essa vergonha, infeliz? Marcos, mais uma vez, e sempre jogando a culpa para os outros, pergunta a Bruno: Uma semana ou 20 anos, qual a diferença, hein? Você quer aprender a fazer e vender bolos e doces mesmo que você nunca tenha feito um bolo ou doce antes? Se sua resposta foi sim, agora você aprende com o bolo em prática. Você aprende de maneira rápida e fácil a diversificar e expandir suas técnicas de confeitaria e ainda ter uma posição de destaque no mercado. Você quer aprender? Basta acessar o link que está abaixo deste vídeo e saiba tudo e veja como outras pessoas também estão fazendo seus bolos e doces com a Bolo em Prática. E sabe o melhor? Você tem 7 dias de garantia para testar. Se não gostar, basta pedir seu dinheiro de volta. E mais, você também ganha presentes, bônus. Portanto, clique no site oficial que está abaixo deste vídeo e veja como aprender também. Enquanto isso, na casa de Jeremias Berdinazzi, ele conversa com Marieta e ela pergunta: Se o Bruno Mezenga aparecesse aqui, o que o senhor faria? Jeremias responde: O que faria, ora? Eu não abria a porta para ele. Marieta fala: Mas por causa de uma briguinha que já faz muito tempo, tio. Jeremias diz: Mas não foi uma briguinha, filha minha. Meu pai deu muita surra no avô dele, brigava os dois de cabo de enxada na mão e rolava pelo terreno. E meu pai nunca voltou para casa com uma marca no corpo. Marieta fala: É tão engraçado quando o senhor começa a falar assim e se lembra dessas coisas. Jeremias diz: Sabe, a minha irmã Giovana ter se apaixonado por aquele Henrico, filho do maledito, foi o que matou meu pai de desgosto. Marieta fala: Ué, eu achava que tinha sido a medalha que ele recebeu do filho que ele plantou lá no cafezal. Jeremias então pede para Marieta não ficar lembrando essas coisas e ela diz: Desculpa, tio, mas é o senhor que estava lembrando. Marieta então fala, sem perceber na burrada que está prestes a dizer: Sabe, tio, eu tô me lembrando que quando eu era criança lá na Itália, Jeremias, na mesma hora, pergunta: Onde? Marieta, toda sem graça, fala: O que eu disse demais? Jeremias responde: Quando você era bambina lá na Itália. E Marieta fala: Mas o senhor não deixou eu acabar? E Jeremias então diz: Então acaba. Marieta continua: Então, quando eu era criança lá na Itália, tinha aqueles brasileiros enterrados lá que morreram na guerra. O meu pai me mostrou que saiu numa revista. Eu me lembro que ele ficou tão emocionado quando ele falou que naquele monte de cruzes, uma era do vô Bruno. Jeremias pergunta: Mas como vô Bruno? Ele era tuo tio? E Marieta, disfarçando, fala: meu tio, olha como eu já tô confundindo tudo. Jeremias faz uma cara de quem não engoliu essa desculpa e fala: Va bene, mas você fala mais desse tio do que do tuo pai e tua mãe. Marieta diz: Eu sempre pensei nele como um herói. Jeremias responde: Herói? Ele foi um trouxa que trocou a enxada por um fuzil e para morrer lá longe de nós. Marieta repreende o tio e fala: Ele não foi um trouxa, para de falar assim do seu irmão. Marieta então se despede do tio e vai dormir. Jeremias fica na sala pensativo, tentando entender o comportamento da sobrinha. Marieta, por sua vez, vai para o quarto e fica se cobrando para tomar mais cuidado, pois com uma palavra errada ela pode botar tudo a perder. Ela diz: Ele é desconfiado, eu nunca sei o que ele está pensando de verdade. Mas eu sei que ele odeia os Mezenga, e isso é bom, Rafaela. Ela, sorrindo, continua falando: Mas eu gostei daquele Mezenga que teve aqui, viu? Jeremias vai até a cozinha e encontra Judite. Ele pergunta: Não foi dormir ainda, Judite? Ela responde: Tô separando o feijão para o almoço de amanhã. Jeremias então pergunta: Judite, como é que você está lidando com a minha sobrinha? Judite responde: Ora, que pergunta é essa agora, seu Jeremias? Ele fala: Ué, você não gostava dela quando ela chegou aqui? Estava cheia de desconfiança, lembra? Ela diz: Sim, tava, mas não tô mais. E ele pergunta:
Posso saber por quê? Ah, não sei. Acho que é por causa do jeito dela. Ela chegou aqui muito cheia de empáfia, mas agora ela tá mudada. Jeremias questiona. Mudada? Em que sentido? Judite fala. Ara, não sei explicar. É o que eu sinto, uai. Eles continuam conversando e Jeremias pergunta se Judite sabe se o Marcos e Marieta tiveram alguma coisa. E Judite responde que besteira que o Senhor está falando e avisa que ele deveria estar preocupado é com o Dr. Fausto. Jeremias, por sua vez, diz que ele ainda não tem como provar nada, mas tem certeza que foi ele quem matou o Legário. Judite então fala. A sua sobrinha também acha isso, mas ela está nas mãos dele? Jeremias não entende e fala, mas do que você está falando, Judite? O que você está me escondendo? Judite, por sua vez, desconversa e diz que vai dormir, mas antes fala. Seu Jeremias, quem agasalha a cobra morre picado. Jeremias pergunta, de quem você está falando, Judite? Do Dr. Fausto ou da Marieta? Judite responde, quem mata um, mata dois. E ela sai da cozinha deixando Jeremias pensativo e preocupado. Amanhece e Dr. Fausto vai até a fazenda de Jeremias. No caminho, ele leva tiros e um deles é certeiro na nuca. E nesse clima de suspense, termina mais um vídeo aqui no canal Vem Que Tem Novela, com o resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo. Se você não quer perder nada sobre o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve aqui no canal Vem Que Tem Novela para saber de todas as novidades, ok? Te espero no próximo vídeo.